Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo a gente vai aprender a identificar se uma propriedade existe em um registro e também vamos aprender a identificar se um valor é nulo dentro do Power Automate. Para deixar mais claro o que eu quero ensinar para vocês, eu tenho aqui um fluxo que imprime valores de uma tabela do Excel. Então, se eu rodar esse fluxo aqui, o que ele vai fazer é imprimir valores aqui para mim. Após a sua execução, a gente consegue ver aqui dentro do compor simplesmente a resposta, né, dessa etapa de obter itens do Excel, onde nós temos aqui todas as propriedades dos registros. Mas às vezes, em muitos casos, na verdade, nós queremos saber se uma propriedade veio. Como assim, Ronan? Por exemplo, em uma tabela do Excel é difícil, mas pode ser que uma coluna seja apagada, concorda? E a date 2 ali, ou até mesmo a coluna 1 para facilitar, pode não existir no registro. Em outros casos, como por exemplo requisições web ou outras fontes de dado, essa propriedade pode acabar vindo com um nome diferente ou acabar de fato não existindo. Então, a gente tem que checar se este valor existe no meu registro, ou seja, se a coluna 1 está presente aqui no meu registro. Então aqui no caso eu fiz um loop imprimindo tudo, mas eu posso imprimir o próprio item deste loop, né? Vou colocar aqui, ó, item, ok. Este item nada mais é do que o registro que está sendo executado ali no loop. Isso aqui é bem básico, tá? Eu só quero mostrar para vocês a impressão do registro. Então, ó, ele compôs aqui para mim e eu tenho o meu registro. Ou seja, naquele item do loop eu quero verificar a coluna 1, mas caso não exista a coluna 1, eu não quero que dê um erro. Ó, vou dar um exemplo muito claro aqui. Em vez de ser coluna 1, eu vou acessar a coluna 2 e vou colocar atualizar. Então, neste compor, eu estou imprimindo a coluna 2 do item do meu loop. Quando eu rodar essa execução aqui, olha só o que vai acontecer. Vou colocar aqui fluxo de execução e a gente vai analisar. Opa, falha ao executar fluxo. Olha só, ele tentou imprimir a coluna 2, mas ela não existe. Isso então gerou para a gente um problema. Ele até fala, ó, as colunas são o data e tag, internal ID, coluna 1, date e date 2. A coluna 2 ela não existe nesse registro. Só que a gente não quer que esse erro ocorra. Eu quero que o fluxo continue ou imprima para mim branco, né? Ou seja, eu quero imprimir branco para identificar que a coluna não existe. Eu não quero um erro em muitos casos, né? Em alguns outros casos eu quero que o erro aconteça. Então tem que saber a hora de fazer isso que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer, galera, é algo muito tranquilo, que você até deve ter visto já ao longo dos seus fluxos e nem entende o que está acontecendo, que é colocar uma interrogação. Quando eu coloco uma interrogação, eu estou falando o seguinte aqui, eu estou falando, caso não exista a propriedade, retorne nulo. Isso é uma forma de evitar erros, né? Então, eu não sei se a coluna 2 vai estar presente. Se não estiver, me retorne nulo. Então, quando eu colocar atualizar aqui e rodar novamente esta execução, a gente vai ter aqui, né, o valor, de forma bem rápida. Aqui está, não deu erros, porém, né, não imprimiu nada porque estava nulo. Então, só para exemplificar, vou até colocar aqui, ó, o valor da coluna 2 é 2 pontos e vai estar aqui o item. Vou rodar de novo, tá? Rapidamente, galera, sem perder tempo, só para vocês verem o que vai acontecer, ó. O valor da coluna 2 está em branco, ou seja, ele colocou nulo no lugar de dar um erro ali, né? Em vez de dar um erro, ele coloca nulo. Então o fluxo continua, porém, né, a gente às vezes quer trocar esse nulo por algo. Eu quero, pô, se vier nulo, eu quero colocar está em branco, eu quero colocar não existe, eu quero colocar coluna apagada, eu quero colocar alguma coisa aqui para identificar que é nulo. Então a gente vai usar a função if. Eu poderia sim usar uma condição, mas não é necessário, né? Poderia usar aqui uma condição, era o primeiro aqui, né? Mas não precisa, posso colocar direto ali na expressão. Mas antes, vou pedir rapidamente para você deixar o seu like, se inscrever e, se possível, me siga no Instagram, @Ronavico. E te convidar também para você conhecer os nossos cursos. Nós temos cursos de Apps Canvas, Automate Cloud
e Automate Desktop. O link tá aqui na descrição, dá uma olhada aí nos nossos conteúdos, que eu tenho certeza que você vai querer vir participar aí do grupo de alunos. Bom, já dei meus recados, eu tenho certeza que você já deixou o seu like aí no vídeo. Vamos só então colocar essa condição aqui, né? Eu quero colocar uma condição do tipo, se tiver nulo, eu quero escrever está vazio, por exemplo, venho em expressão e entro com a minha fórmula de condição. A fórmula que nós vamos entrar é a if, correto? Então eu entro aqui com a minha se e coloco minha condição. Ele espera a condição, certo? Depois, se for verdadeiro, se for falso. Então, se for igual, o que é igual? O item, interrogação, coluna 2, ou seja, o item coluna 2 é igual a null. Eu tenho null aqui, tá vendo, galera? Eu clico aqui, null é a mesma coisa de escrever null, tá? Ó, o null, ele existe aqui, então é só escrever null. Então, se for igual a nulo, escreva está vazio. Se não, eu posso colocar a própria coluna, entenderam? Então, o que esse if aqui fez? Esse if está fazendo o seguinte, se for igual a nulo esta coluna, escreva está vazio. Se não, coloque a própria coluna. Isso vai fazer com que não haja erro durante a execução do fluxo, mesmo se a coluna não existir no registro, né? E isso, em muitos casos, como eu disse, pode acontecer. Um JSON que foi enviado faltando uma propriedade, ou então uma saída de uma etapa que acabou vindo sem esse valor, porque às vezes a saída de uma etapa pode vir tanto um valor como outro, concorda? Esse listar linhas de uma tabela podia ser uma tabela variável, concorda? Podia ser vários dados variáveis que me leva a uma tabela com algumas colunas, ou podia me levar a outra tabela com outras colunas, entenderam? Então, às vezes as saídas das etapas podem me levar a um tipo de saída com suas propriedades e suas colunas, como pode me levar a uma outra tabela com outras propriedades e outras colunas, e aí é onde a gente entra com essa interrogação e as validações se é nulo ou não. Vamos rodar para ver se deu certo aqui, ó. Coloquei esse if aqui embaixo, vou colocar o valor da coluna 2 é. Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer, testar manualmente, salvar e testar. Fluxo de execução aqui concluído. Beleza, vamos ver a saída. O valor da coluna 2 está vazio. Então a gente consegue checar se um valor é nulo ali usando o equals null e usar o if para transformar esse nulo em um valor aí para a gente colocar quando for necessário, tá bom? Então um vídeo bem tranquilo, bem básico aqui, né? E refaço o convite, venha conhecer aí nossos cursos do zero ao avançado em Apps Canvas, Automate Cloud e Power Automate Desktop. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi no meio dos seus comentários. E lembre-se, me siga no Instagram, @Runavic. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.